adoremos a Ele, né, com as nossas palmas, amém? Glória a Deus. Os irmãos diáconos, diaconisas, vão trazer aqui à frente, nós vamos santificar ao Senhor, vamos consagrar ao Senhor nesta hora, aleluia. Os irmãos vão levantar as suas mãos para cá, vamos abençoar. Esse é um tempo, né, também precioso, quando nós abençoamos aquilo que nós trazemos, nós colocamos no altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Já chegou tudo aqui? Ó, lá atrás tem muitos irmãos que não entregaram ainda lá, ó, Flávio. Lá os irmãos estão. Mas nós vamos orar a si mesmo, né? Levante as suas mãos para cá. Senhor, nós bendizemos a Ti. Tudo que nós entregamos ao Senhor é fruto da Tua própria bondade, da Tua misericórdia, é fruto do Teu favor, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem sustentado. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor sustente o trabalho, Senhor, a renda de cada um dos irmãos, ó Deus, nesses tempos que nós estamos vivendo. Senhor, e por isso nós Te pedimos, ó Pai, nos ajude, nos abençoe, para trabalharmos o máximo que nós pudermos e ganharmos o máximo que pudermos, pouparmos o máximo que nós pudermos e também dar ao necessitado o máximo que nós pudermos. Que seja, Senhor, ó Deus, a Tua boa mão sobre cada irmão que durante a semana, através dos bancos, durante a semana, Senhor, através da internet, pelos bancos, ó Deus, fizeram suas transferências também. Nós santificamos esses valores, abençoamos, ó Deus, e declaramos que Satanás não tocará em um único centavo, Senhor, desses valores que, ó Deus, são Teus, para o sustento da Tua obra, através do ministério de Lagoinha, Senhor, e com muito zelo, Senhor, nós profetizamos, será administrado em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode se assentar nesta hora. Eu quero conhecer quantas pessoas estão aqui que estão nos visitando nesta hora, nesta tarde aqui. Quantas pessoas estão nos visitando? Você nunca veio aqui antes, né? É a primeira vez que você vem aqui. Fica de pé, por favor. Eu gostaria de conhecer você, né? Nós queremos te conhecer. Quantas pessoas, né? Nós queremos te dar um postal como esse, assim, muito bonito, muito lindo. Então, que você, né, nossos diáconos, por favor, fique ainda em pé até que chegue até você e entregue a você, aliás, um cartão desse, e você poderá preenchê-lo, né? Tem uma parte que você pode destacar, tá? E ficar com você, e nós queremos dizer que você é muito bem-vindo entre nós nesta tarde. Você pode preencher o seu nome, e você pode marcar uma opção: quero ser membro da Igreja da Lagoinha, desejo que orem por mim, quero conhecer mais a Jesus Cristo, né? E você pode entregar para essas pessoas que estão dando a você os cartões, ou aqui à frente para a nossa equipe também, até o final deste culto, amém? Eu gostaria que todos os irmãos abram seu jornal aí. Na primeira página, na realidade, você tem aí um aplicativo agora, né, um aplicativo Lagoinha para o seu celular. Você pode seguir orientações aí, né, você pode estar, né, baixando esse aplicativo, e aí mesmo está dizendo assim: atenção, no próximo sábado, né, 20, de 8 às 12 horas, estaremos em oração, né, no templo, participe. E virando a página, na página 2, você tem aí umas uvas muito bonitas, como você está vendo aqui nesse painel. Ficou com vontade de chupar uma uva aí? Né? Muito bonita, né? Então, veja bem, se você ainda não tem esse cartão, olha para mim, olha aqui esse cartão, que é exatamente conforme as uvas, tá? Se você ainda não tem esse cartão, você vai receber hoje, você vai ficar com a sua mão levantada, que os diáconos, as diaconisas vão entregar a você um cartão desse aqui agora, tá? Você vai poder receber. Então fique, né,
de mão levantada. Quem não recebeu um cartão desse, então levante a sua mão, né? Não recebeu domingo passado, durante a semana, hoje ainda não recebeu, né? Você vai receber, e a explicação é essa. O mês de setembro é um mês de você passar em oração. Aqui nesse cartão está assim: eu verei essas 3 pessoas salvas ainda este ano. São pessoas que você vai colocar os nomes aqui, você vai orar por elas durante esse mês de setembro, vai continuar orando por ela quando entrar em outubro, você vai se aproximar dessas pessoas e você vai estar, né, se achegando a essas pessoas. É uma aproximação. O terceiro passo será no mês de novembro, quando você vai, de fato, evangelizar essa pessoa, trazendo um momento como esse de culto, levando a uma célula, uma reunião de célula, né? Você então vai chegar em dezembro, quando você vai ver essa pessoa integrando-se à família da Lagoinha. Amém? Isso, Nadilha, ajuda aí, para ser bem rápido, tá? Amém? Glória a Deus. Fique aí com a mão levantada. Mais alguém da nossa equipe, olha, toma aí a atitude aí, toma aí. Aí, Zé Maurício, pega aí, ajuda, porque tem que ser bem rápido essa coisa. Amém, gente? Tudo bem? Agora, o desafio seu é ler todo o Atos hoje. Tudo que está aqui, todo anúncio, né, tudo que está aqui, as matérias, tudo é para edificação. Então tem todas as informações, porque senão nós teríamos que ter uma reunião só para dar avisos, e você não viria para uma reunião só para ter avisos. Amém? Né? Este é um tempo de eleições, então você precisa, né, de tomar atitudes diante de Deus para as eleições. Amém? Então, olha, que você possa orar a Deus, que você busque a Deus para que você faça boa escolha, tá? Recomendação: olhe bem, veja a ideologia daquele candidato, veja a ideologia do seu partido, né? Veja se ele é a favor do aborto, é contra a vida, é contra a família e a favor do aborto. Quem é contra a família quer ver essa nação destruída. Quem é contra a família, ou seja, quem é a favor de aborto, é contra a vida, é contra a família, quer ver o Brasil completamente arruinado, uma nação arruinada. Queridos, uma nação é forte tanto quanto tão forte são as suas famílias. Um povo é forte quanto tão fortes são as famílias que formam esse povo. Amém? Tudo bem? Sim, irmãos, parece que quando eu falo nesse negócio, vocês ficam numa seriedade tão grande. Eu fico assim, meu Deus, será que estão entendendo ou não estão? Como é que é isso? Não é? Eu quero que você tome a sua Bíblia, vamos falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Semana passada nós falamos algo assim muito importante. Nós vamos pegar um ganchinho da semana passada e vamos dar aqui uma sequência, né, daquilo que nós falamos. Vem comigo então no livro de Filipenses. Vem comigo aqui no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Diga assim: eu já encontrei. Amém. Então tá aí, Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, que são os versículos 12 e 13. Amém. Compartilhe a sua Bíblia com quem está do seu lado, está sem uma Bíblia, que você possa, né, estar dividindo com essa pessoa esse momento tão importante que é da palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus como uma fonte, né? Como também um espelho para nós. Nós nos vemos nesse espelho chamado palavra de Deus, e aí quando a gente vê que uma coisa não está boa, né, a gente vai mudar na nossa vida. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. Em Romanos 12 fala de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então diga isso, a vontade de Deus, não, diga isso, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A vontade de Deus é agradável, é perfeita, é boa. Feche os seus olhos. Ó Deus, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu nome. Senhor, nós oramos, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, que está diante de nós, seja, Senhor, para nós agora como espelho. Queremos nos ver, Senhor, aqui na tua palavra, porque, Senhor, nós queremos melhorar de vida. Nós queremos aperfeiçoar nossa vida, nós queremos ser encorajados para a vida, nós queremos ser, ó Deus, fortalecidos para a vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos conceda então espírito de revelação e de sabedoria, pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra. No nome de Jesus, Deus, nós queremos declarar que nós cremos na Bíblia, na palavra do Senhor. Nós cremos que a tua palavra, ó Deus, ela nos diz tantas coisas, e o que ela nos diz que somos, nós somos, o que ela diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer, e ó Deus, tudo que está no teu propósito, nós queremos fazer, e queremos que aconteça na nossa vida, por isso oramos no nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, é muito interessante, quando ele diz assim, Paulo e Timóteo, no capítulo 1 do verso 1, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus. Tem santos em Cristo Jesus aqui? Então diga assim, o apóstolo Paulo escreveu para mim também. Amém. Então esta carta é para nós também. Glória a Deus, não é? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí ele traz esta recomendação, e podemos dizer esta ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que temor que ele está falando? Temor do Senhor. Desenvolvei a vossa salvação. Na semana passada, nós vimos algo, só vou voltar aqui num pontozinho, só para a gente rememorar, Eu disse que a cruz de Cristo, na cruz não está nossa vitória. A nossa vitória está no sacrifício de Jesus na cruz. Então, Cristo crucificado, nós falamos na semana passada, Cristo crucificado por nós, uma vez, Cristo crucificado como nós, uma vez, e Cristo crucificado em nós diariamente. E isso significa o nosso estilo de vida. E em Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo-vos, amados, eleitos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele continua dizendo: e não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, santa, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto tremendo, olha que chamada tremenda que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós lemos também na semana passada, em um livro que é Romanos capítulo 6, nós lemos exatamente no verso 4 o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Portanto, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Então, Cristo crucificado em nós diariamente, e o apóstolo Paulo diz: se nós já morremos, fomos crucificados com ele, e estamos sendo crucificados com ele diariamente. É como Jesus disse, Lucas 9, 23, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, nesses textos estão muitas vitórias que nós queremos alcançar e precisamos alcançar para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E Cristo crucificado em nós diariamente, isso significa que já somos um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Nós já somos tá? E Deus sabe do nosso lado natural de gente, de pessoa. Deus conhece a nossa vida. Salmos 103 diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Só que este Cristo crucificado em nós diariamente nos leva a uma palavra muito importante: quebrantamento. Essa palavra quebrantamento é uma palavra importantíssima para nós. O novo homem, ele já aprendeu a morrer para o pecado. Diga assim: o novo homem já aprendeu a morrer para o pecado. Ele já aprendeu a tomar. Então vamos colocar na primeira pessoa. Diga assim: eu já aprendi a tomar a minha cruz dia a dia e a seguir Jesus todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, tomar a cruz dia a dia e seguir Jesus, isso significa tantas coisas. Viveremos, significa que viveremos daqui por diante nessa condição, dia a dia, tomando a nossa cruz e caminhando com Ele. Amém? Nisso está a nossa vitória. Mas nós lemos em Filipenses, vamos voltar a Filipenses 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. E ele diz duas coisas: com temor e tremor. Vamos ver o que significa isso. A palavra salvação aqui em Filipenses, ela está traduzida por uma palavra chamada, ou uma palavra no grego, por soteria. Soteria. Essa é a palavra grega para salvação nesse texto de Filipenses que nós lemos, né? E veja bem, soteria que tem além do sentido de salvação eterna. Entre outros significados,
a palavra soteria tem o significado de salvar da enfermidade física. Tem enfermos, temos enfermos aqui. Enfermidades vêm à nossa vida. Pois é, o Cristo crucificado em nós, diariamente, dia a dia, nos traz a vitória da salvação das enfermidades físicas. Estão entendendo isso? Queridos, há uma vitória tremenda. Por que cruz? Porque nós precisamos de libertação. Não existe libertação sem cruz, ou seja, não existe libertação na nossa vida sem sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Está entendendo isso? Não há como termos vitória sem o sangue de Jesus. Entende o que eu falei? Não é exatamente a cruz, mas o sacrifício na cruz, o sacrifício de Jesus. Por isso, Cristo crucificado, Ele é, na realidade, a nossa grande vitória para que haja grande libertação e plena libertação na nossa vida. Agora veja bem, essa palavra soteria é salvação da enfermidade física, mas também é salvação no sentido de sanidade. Eu nunca vi nos últimos tempos tantos crentes pirados. Desculpa a palavra, ela é até grosseira. Esse termo, crentes pirados. Vou trocar, desculpa. Surtados. Vamos usar a terminologia da psiquiatria ou da psicologia. Eu quero dizer que a palavra salvação, então quando o apóstolo Paulo ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação, significa o quê? Significa que salvação, a salvação que Jesus, Ele quando morreu por nós, Ele morreu para que nós pudéssemos ter salvação dessas enfermidades físicas, salvação para que pudéssemos ter sanidade, para que nós pudéssemos ter uma mente sã, uma mente perfeita, porque o alvo do Espírito Santo é nos levar a termos a mente dele, a mente do Espírito. Por quê? Porque a mente do Espírito é a mente perfeita. A mente do Espírito, porque o apóstolo Paulo ele diz em Coríntios, ele diz o seguinte, que o homem espiritual, ele discerne coisas espirituais com espirituais. O que significa isso? Ele discerne coisas espirituais com a mente do Espírito. Porque discernir é ter entendimento, e tem-se entendimento com a mente do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Outro significado da palavra aqui em Filipenses, soteria, é salvação da contaminação da vida. Soteria é libertação, é salvação, porque a palavra libertação é também um dos significados da palavra soteria. Então diga assim, soteria, que significa salvação, significa também libertação. Olha só, essa palavra soteria, ela é salvação também das contaminações da vida. Quando nós lemos Romanos, vem comigo em Romanos 8.
Romanos 8 diz assim, no verso 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Ou do Espírito para a vida e paz. Entende? Quando nós olhamos, aí está dizendo o verso 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra salvação, soteria, é salvação dessas contaminações da carne, das paixões da carne, das concupiscências da carne, que em Efésios 4:22 o apóstolo Paulo diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, a sua vida antes de conhecer Jesus, joga fora tudo o que é do velho homem. Por quê? Porque aqueles que têm o Cristo crucificado em sua vida dia a dia, já não é mais velho homem, é novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Outro sentido da palavra soteria é salvação do perigo. Sabe que perigo é? Salvação do medo. Quem tem medo? No fundo, hoje nós vivemos num tempo de medo. Medo da violência que está por aí. Mas uns têm medo do amanhã, tem gente que tem medo de se casar e de não ser feliz. Tem gente que tem medo de não casar. Tem gente que tem medo de ter a escassez financeira, tem medo de perder o emprego, medo da morte, por exemplo. Há tantos tipos de medos. A salvação, quando o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, e ele está dizendo no verso 13, que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. Você quer ser livre do medo? É Deus quem te liberta. É a salvação que vem através do sacrifício de Jesus, que na realidade já te libertou. Já é obra pronta, consumada. O que você precisa fazer? Você precisa tomar posse. Você precisa se apropriar. Desenvolvei a vossa salvação. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diga assim: Deus tem boa vontade a meu respeito. Veja bem, outro sentido da palavra soteria, que é a palavra salvação, é salvação da ira. Salvação da ira. Quem que já ficou irado aqui na sua vida? Quem que já ficou irado a tal ponto que queria apertar o pescoço da outra pessoa? Quando você ficou irado com alguém, contra alguém. Não é? Mas veja bem, salvação da ira é salvação da ira de Deus por causa do pecado. Você pensa bem que isso? Quando Cristo crucificado, Ele foi crucificado por nós, como nós, e em nós podemos ter essa convicção: o Senhor me salvou da ira do pecado. Porque é a ira de Deus que se manifesta. Você lembra, olha para o texto de Sodoma e Gomorra, quando a ira de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra e destruiu por completo aquelas duas cidades. Por quê? Por causa do pecado, por causa da maldade,
por causa da carnalidade, da imoralidade, da perversão que eram tão fortes naquele lugar, que Deus então, Ele derramou a sua ira. Eu quero dizer para você que existe um cálice, e esse cálice, quando ele se transborda, e somos nós que enchemos esse cálice, chamamos o cálice da ira de Deus. Quando nós fazemos transbordar, aí vem o juízo de Deus. Deus se manifesta. Aí você vai olhando assim para essa palavra salvação, você vê que assim, puxa vida, como que Deus é maravilhoso. Ele não me salvou apenas no sentido de vida eterna, mas Deus, Ele me salvou das doenças, das enfermidades, Ele me salvou do medo, Ele me salvou das contaminações dessa vida. Nós chegamos em Romanos 6,14, diz assim: e o pecado já não terá domínio sobre vós, porque foi por causa dessa obra que Jesus morreu por nós, e como nós, então Ele venceu, por nós, e como nós, Ele venceu o pecado. Por isso Ele diz: o pecado já não terá domínio, porque Ele venceu por nós, e como nós, em nosso lugar, significa que nós vencemos o pecado, e o pecado já não terá domínio sobre nós. Amém? Então tudo tem a ver o quê? Com a saúde espiritual e a saúde emocional do crente. Você vai ver que a palavra salvação, a obra de salvação que Cristo realizou, foi para que nós pudéssemos ser crentes emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Por isso que não podemos não podemos ter irmãos surtados, porque a obra já foi realizada. Mas sabe, o que nos faz, o que faz pessoas assim a entrar numa condição dessa? Falta da palavra de Deus. Falta da palavra de Deus. E quando há falta da palavra de Deus, há falta do temor de Deus. E então aí há uma ação do inimigo. No sentido prático, vamos ver o seguinte, no sentido prático: tomar a cruz e seguir a Jesus. O que significa? Em primeiro lugar, temos que buscar a cura, no sentido de nosso corpo e de nossa alma, para que o nosso homem natural, sabe, a grande questão às vezes são misturas que nós fazemos. Que misturas que eu quero dizer? Nós temos a nossa vida natural, ok? Então diga assim, põe a mão no seu peito e diga assim: eu tenho uma vida natural. Eu penso, eu sinto, eu tenho emoções. Amém? Essa é a sua vida, a nossa vida natural. Deus sabe disso. Deus sabe que nós temos a nossa vida natural. E veja bem, foi para sarar essa vida natural que nos veio a salvação. Agora diga assim: eu tenho a vida espiritual. Foi para sarar a nossa vida espiritual que Cristo realizou o sacrifício na cruz. Amém? Segunda coisa, temos que ir sendo libertos do medo. Temos que ir sendo libertos de toda a contaminação da vida, ou seja, de todas as impurezas da nossa alma. Queridos, há tantas coisas que contaminam a nossa vida, a nossa alma. Eu não vou entrar numa lista enorme daquilo que contamina a nossa alma, pelo menos hoje, agora eu não vou, mas veja bem, há tantas coisas que contaminam a nossa alma, que nós devemos fugir delas. Amém? Temos que ir sendo libertos de toda a ira de Deus, porque
esse seguir Cristo crucificado em nós dia a dia, tomar a cruz e seguir Jesus dia a dia, isso significa que nós temos que ir sendo libertos de toda a ira de Deus. Não a ira que nos leva à perdição, pois já somos salvos, está entendendo? Não é essa, mas a ira que se expressa no juízo de Deus em face do pecado. Na realidade, eu só estou reforçando o que eu já disse. Neste mundo ainda estamos sujeitos às ações dos demônios, às ações das maldições e às ações das opressões e etc. Por isso que a gente sente. Por isso que a gente sente opressões. Por isso que a gente sente, né? As opressões é aquele momento que você sente que algo está ruim. Você está sentindo, pode vir um mal-estar, pode vir um peso sobre você. Você não vê nada, mas essa opressão, ela vem de espíritos de opressão. E muitas vezes as opressões, elas vêm também de espíritos de opressões, mas também no sentido de um principado. Na maioria das vezes são espíritos comuns mesmos, espíritos de opressões. E esses demônios vêm trazendo as maldições. É tão impressionante isso, que muitas vezes nós viemos, temos que olhar a nossa linhagem, nós temos que olhar a nossa família. Quem aqui que tem desde o seu tataravô, tetravô, que é o seu avô, bisavô, tataravô, tetravô? Não, avô, bisavô, tataravô, tetravô, tá certo. Quem aqui que desde o seu tataravô, todo mundo era servo de Deus, não tinha idolatria, não tinha imoralidade, não tinha maldade, todo mundo tinha o temor de Deus, todos eram servos de Deus? Quem aqui, desde o seu tataravô, a sua linhagem familiar já vem, até chegou em você, e você é servo de Deus hoje? Levante a mão. Está lá uma irmã, olha, glória a Deus. Está ali uma outra, está ali outra, mais um, né? Glória a Deus, ali em cima tem alguém? 5 pessoas. Olha, no meio nosso, né? Mas ali, 6 pessoas, meia dúzia de pessoas no meio de todos nós. Glória a Deus, né? Por esses. Não é o meu caso. Os meus pais foram os primeiros na nossa linhagem a ter um encontro com Jesus. Depois viemos nós, os filhos. E quando nós olhamos para a nossa linhagem, nós vamos vendo, né, muitas coisas difíceis para trás. Tudo isso nos colocou numa situação sujeitos às ações dos demônios, sujeitos às maldições, às opressões e outras coisas mais. É impressionante isso. Quando nós olhamos para, por exemplo, Neemias 9, nós vamos vendo Neemias com o povo fazendo confissão pelos pais, pelos seus que vieram, né, na linhagem, nas gerações passadas. E ele diz assim: nossos pais pecaram, nós também pecamos, nós fizemos, eles também fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Então é daí que vem a salvação em Cristo Jesus. Ela veio para entrar em todas estas questões e nos salvar delas. Você pode dar glória a Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, que uma vida vitoriosa em Cristo Jesus requer coisas que demandam um preço, então, de obediência
e de perseverança na presença de Deus. Uma vida vitoriosa requer quebrantamento. Quebrantamento que nos leva à dependência de Deus. Muitas vezes, mas assim, a quantidade de gente hoje que diz que é servo de Deus, mas não tem dependência de Deus, tem independência, faz da sua vida o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer. Isso significa independência. Dependente é quando nós nos submetemos a Deus em todos os quesitos da nossa vida. Dependência é quando nos submetemos em todas as questões, nós vamos sempre consultar a Deus antes de fazer. Uma vida vitoriosa requer quebrantamento, então, que nos leva à dependência de Deus, movendo-nos à obediência que libera o poder do Evangelho ao mundo em nossa volta. Uma vida quebrantada e dependente de Deus, ela impacta todo mundo que está em volta. Lá na empresa onde você trabalha, impacta todo mundo, na escola, aonde quer que você chegue. As pessoas notam que você é diferente, que há uma beleza diferente em você, há algo diferente em você. Essa é uma vida dependente de Deus, né? Movida por obediência a Deus. Amém? Glória a Deus. Tomar a sua cruz então, conforme nós vemos lá em Lucas 9, 23, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Isto nos leva ao temor a Deus, em obedecermos a Deus, em buscarmos uma vida reta e pura, ou seja, em desenvolvermos a nossa santificação. Uau, agora chegamos aí num lugar. Isso nos leva para uma santificação. Todos estes pontos ligados, temor a Deus, obediência a Deus, né, vida pura e reta, né, nos desenvolve ou leva-nos a desenvolver a nossa vida de santificação. Amém? E todos esses pontos ligados então ao processo de purificação do homem natural, aqui neste mundo. Então diga assim: neste mundo, Jesus planejou uma vida para mim, uma vida vitoriosa, uma vida de temor, de obediência a Ele, uma vida reta, pura, justa e que me leva a um só lugar de santificação. Aleluia. Amém. A palavra traduzida por desenvolvei, porque o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, desenvolvei a vossa salvação. Eu falei da palavra salvação, agora eu vou falar da palavra desenvolvei. Quer saber o que significa? No grego nós vamos encontrar uma palavra que é katergazomai. Palavra bem estranha para nós, né? E essa palavra desenvolvei, no grego, ela está no imperativo presente. Ela significa, sabe o que? Ela significa desenvolver, produzir, conseguir e atingir. O que ele está dizendo? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, que vocês possam produzir uma vida de salvação, que vocês possam conseguir alcançar uma vida de salvação e que vocês possam atingir a plenitude dessa vida de salvação. Que vocês possam chegar lá. Paulo está falando, na realidade, sabe, aos filipenses, ele está falando para os crentes. Sabe por quê? Que ele diz assim, aos santos e também aos santos. Então ele está falando para os crentes.
Ele não estava falando para aqueles que não tinham o conhecimento de Deus. Ele está falando aqui para aqueles que conheciam a Deus. Da mesma forma que João Batista, sabia que João Batista pregou para o povo de Deus? João Batista veio pregar e chamar o povo de Deus para um arrependimento profundo. O povo que frequentavam as sinagogas, que davam os dízimos, as ofertas, davam esmolas nas ruas, oravam nas esquinas e jejuavam. E ele chamou esse povo para arrependimento. E houve um momento que João Batista chamou esse povo de raça de víboras. Aqui há um outro contexto, quando o apóstolo Paulo ele está falando para os crentes em Filipos, mas a todos os santos. Então o sentido é do que acontece ao nosso homem natural. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está nos chamando, porque se ele já estava falando para os salvos, então ele não estava falando de salvação eterna, para aqueles que já eram salvos eternamente. Ele estava falando agora para aqueles que deveriam desenvolver a sua salvação, trazer algo num sentido completo de salvação para a sua vida. Então ele está dizendo, olha, tem que passar por um processo de Cristo crucificado. Então, queridos, Cristo crucificado em nós diariamente, isso nos leva para purificação e santificação. Então diga assim: Cristo crucificado em mim diariamente me leva para a purificação e a santificação. E isto requer sacrifício vivo. Amém? Isto requer sacrifício vivo. Libertação sem cruz, libertação sem sangue. É mais ou menos assim: sai, demônios. Mas no fundo, pode até trazer um resultado momentâneo, mas no fundo, não traz um resultado profundo na vida daquela pessoa. Porque o que traz um resultado profundo na vida daquela pessoa é quando essa libertação, ela, imagine uma árvore, não adianta apenas podar a árvore, tirar os frutos da árvore, vamos chamar os frutos da árvore de pecado. E vamos chamar a raiz da árvore de iniquidade. Iniquidade está associado diretamente à maldade. E então a libertação profunda é essa que cava a terra em volta da árvore e arranca até a última raiz, para que não brote mais, para que não tenha mais nada para brotar. E queridos, por último, o nosso quebrantamento só se evidencia na vida do novo homem. Amém? Semana passada eu falei que é impossível discipular o velho homem. Só o novo homem pode ser discipulado. O que é discipular? O que é ser discipulado? É ter alguém mais maduro do que você, que já caminhou mais e que possa caminhar com você na palavra de Deus. E ao caminhar com você, você tem um compromisso de accountability. Você não entendeu o que é accountability? Accountability é uma expressão no inglês que significa prestação de contas. Sabe, prestação de contas. O discipulado, né? Aquele que é um discipulando e o seu discipulador, ele vive, ele anda nessa condição. Ele presta contas. O discípulo presta contas ao seu discipulador. E na realidade, o seu discipulador, na realidade, ele é, uma figura de Deus, porque discípulos são de Jesus e de Deus. A Bíblia fala discípulos de Deus, discípulos de Cristo.
não diz discípulos de fulano, de Beltrano. Embora nós encontramos essa figura, o próprio apóstolo Paulo com Timóteo. Mas o apóstolo Paulo, ele discipulou Timóteo, levou Timóteo para Cristo, porque só Cristo leva o homem para Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Você consegue entender isso? Então, queridos, o nosso quebrantamento só se evidencia no novo homem. O velho homem não se quebranta. Ele tem que morrer para que o novo possa ocupar o lugar na sua vida, na minha, na nossa vida. Então, nosso quebrantamento só se evidencia na vida do novo homem, que evidencia o Espírito do Cordeiro na sua vida. E o Espírito do Cordeiro, ele é um espírito manso, é um espírito humilde. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque os discípulos são de Cristo, então temos que aprender dele. Não é com ele, mas aprender dele. Manso e humilde de coração. Vem comigo em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Olha que texto tremendo esse aqui. E eu vou terminar. Verso 4. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. As pessoas mais extraordinárias que eu já vi Deus usar são as pessoas mansas. As pessoas mais ungidas e tremendamente usadas por Deus são as pessoas mansas, humildes de coração. Isso, olha o que diz o texto, vamos ler de novo. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Só o homem que tem o Cristo crucificado diariamente, que tomou a sua cruz e está seguindo a Jesus, está desenvolvendo a sua salvação, consegue ser esse manso e tranquilo. Amém? Você entendeu esse texto? Que tremendo, né? Profundo isso aqui. Eu tenho visto esses muitos mansos alcançarem também tremendas vitórias. Tremendas vitórias. Tremendas vitórias. Quando você olha para Números, capítulo 12, verso 3, diz lá a respeito de Moisés, diz que ele era o homem mais manso que havia sobre a terra. Deus usou Moisés extraordinariamente, porque ele era um homem manso. Amém? E por último, vem comigo em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler esse texto e em seguida eu vou convidar você a se pôr em pé. Nós vamos orar. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Amém aí? Achou? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tudo é quanto? Como é que é tudo? Diga assim, tudo, no grego, significa tudo. Né? Tudo significa tudo.
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fique em pé, por favor. Você entendeu essa palavra? Você quer ter vitória de Deus na sua vida, né? Tome essa palavra, a da semana passada, e você pode juntar, e aí você vai ver, né, que tremendo é quando Deus nos mostra o caminho de grandes vitórias. Claro, eu não estou dizendo que, baseado nessa palavra de hoje, do domingo passado, tudo isso é suficiente, somente isso é suficiente para você ter vitória. Não, mas esta é uma parte daquilo que é suficiente para você ter vitória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos, bem dizer ao Senhor agora, por nossa vida. Queridos, olha, veja bem, depois eu vou falar do nosso lado, da nossa humanidade, porque nós entendemos muitas vezes, às vezes por algum entendimento de alguma frase, às vezes por uma pregação, que diz assim: meu irmão, olha, você não pode ter derrota na sua vida, você é mais do que vencedor e tal. Você é interessante, porque quando você pega o texto que Paulo diz, em todas estas coisas sou mais que vencedor. Sabe o que está dizendo? Em todas estas coisas. Sabe que todas as outras coisas, estas coisas, lê lá no texto depois, que você vai ver, Paulo está dizendo, das tribulações, Paulo está falando, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta situação. Aí ele diz assim: em todas estas coisas sou mais do que vencedor. E às vezes só pegamos o versículo isoladamente, e nós entendemos, que nós não podemos ter derrota, que nós não podemos sentir isso, sentir aquilo, Nós não podemos negar os nossos sentimentos, nossas emoções, tá? Nós fomos criados à imagem de Deus, e negar que nós temos emoções, que nós temos sentimentos, é negar a imagem de Deus na nossa vida. Está entendendo isso? Depois nós vamos mexer nessa questão, tá? Aí você vai entender tanta coisa na sua vida e que às vezes te deixa tão espantado, e você não precisaria de ficar assim e obter vitória sobre aquilo. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe tremendamente, que Deus venha nos tocar neste dia, nesta hora. Aqueles que estão nos assistindo também, eu quero convidar você a orar conosco, que você possa orar daí aonde você está, em qualquer lugar que você estiver nos assistindo, É claro, se você estiver ouvindo no rádio do carro, não feche os olhos, você está dirigindo, Então fica de olhos abertos, mas ore a Deus, clame a Deus por sua vida. Diga assim, todo o povo de Deus, diga assim comigo: eu agradeço a Deus pela vitória do Calvário. Jesus, obrigado. O Senhor morreu por mim uma vez. O Senhor morreu como mim. Ficou feio, O Senhor morreu como nós. Vamos falar assim, Diga assim: o Senhor morreu como nós na cruz. O Senhor morreu em nós na cruz. Muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, a vida que o Senhor entregou por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sangue que o Senhor derramou, o sangue que nos garante a vitória, o sangue que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Obrigado, Senhor, por essa grande vitória que o Senhor nos deu até o dia de hoje. Está valendo para nós.
Obrigado, Senhor, por essa vitória. Senhor, me ajude a tomar a minha cruz e seguir o Senhor dia a dia. Obrigado, Senhor. Ajuda-me na vida de quebrantamento. Eu quero depender de Ti todos os dias. Eu quero me mover na obediência ao Senhor todos os dias. Senhor, acrescente o temor do Senhor no meu coração. Acrescente a obediência ao Senhor no meu coração. Eu quero, Senhor, a vida reta, a vida pura. Eu quero, Senhor, a vida santa perante o Senhor, perante a mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. A vida de santificação não quer dizer que você tem que se trancar dentro do quarto, jejuando e orando e se santificando, não pode olhar nem a rua. A vida santa é quando você está de fato santificado e pode sair à rua. As coisas que você vê na rua não te contaminam, porque você está santificado ao Senhor. Entendeu? A grande vitória é essa. A grande vitória é essa. Eu posso sair, eu posso falar com as pessoas. Eu tenho a minha vida santificada, eu posso falar com as pessoas. E se alguém me ofender, eu não me sentirei ofendido. Eu perdoarei aquela pessoa. Está entendendo? Porque eu tenho uma vida que é santa. Então eu não me deixo contaminar por aquilo que vem. Aquelas coisas que vêm, né? Elas vêm, entram, e o que está dentro, quando entrou, é que me contamina. Jesus disse, o que está dentro do homem que contamina o homem. Então não é o que está fora que contamina, é tudo o que está e que gera em mim intenções carnais, que gera concupiscências da carne na minha vida, na sua vida. É tudo isso que contamina. Está entendendo? Deus, Ele é tremendo. Ele sabia que nós poderíamos vencer. Aleluia. Ele sabia que nós poderíamos vencer, não é? Porque Jesus venceu por nós. Ele sabia. Tudo requer obediência e querer entregar-se dia a dia a Ele, querer morrer dia a dia para Ele. E aí nós podemos viver uma vida de vitória. E sabe o que acontece? Uma vida vitoriosa como essa, tudo que você orar, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Porque Jesus disse assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tudo, o que quiserdes e vos será feito. Mas tudo, pastor, tudo, porque aquele que é santo nunca vai pedir nada indevido a Deus. Nunca vai pedir algo, né, que é contrário à boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Então diga assim, eu tive entendimento nesta tarde, e eu vou desenvolver, vou continuar desenvolvendo a minha salvação. Eu vou continuar desenvolvendo. Eu vou conseguir, eu vou produzir, eu vou atingir a plenitude de Deus para a minha vida, na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor nesta hora, neste dia, né? Amém. Feche os seus olhos todos. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, né? Nós vamos nos identificar, né? Todas as pessoas. Vamos orar, né? Feche os seus olhos e diga assim, Senhor, a minha vida precisa de salvação. Dia a dia, eu preciso, Senhor, me ver livre
ser liberto das enfermidades, ser liberto do medo, da ira, ser liberto das contaminações que vêm deste mundo. Por isso, Senhor, eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu te convido, entra no meu coração, faça morada dentro de mim, em todo instante, em todo tempo. Mora, Senhor, dentro de mim, porque se o Senhor estiver em mim, eu irei vencer dia a dia, eu conseguirei alcançar o meu Pai Celestial, porque o meu irmão, Jesus, que é meu Senhor, o meu Salvador, me conduz sempre para o Pai. Por isso, eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu oro no nome dEle, no nome de Jesus, que é precioso, está acima de todo nome. No nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? A gente poder fazer essa oração dizendo: Senhor, olha, só Tu. Queridos, nós só estamos vivos porque a palavra de Deus diz assim, que as misericórdias de Deus, né, elas são motivos de nós não sermos consumidos. Consumidos por quê? Consumidos por causa da ira de Deus. Por quê? Porque Jesus, quando Ele morreu por nós e como nós, e se Ele morreu em nós, nós somos salvos dessa ira de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer duas últimas orações agora para a gente encerrar, para a gente terminar. Eu quero fazer uma oração. Você que hoje, quem sabe é a primeira vez que você fez essa oração. Você nunca tinha feito essa oração antes, dizendo: Jesus, seja o Senhor, o Salvador da minha vida. Quem sabe você nunca orou antes, você nunca se atentou para isso. E eu quero conhecer você. Se você é a primeira vez que fez essa oração desta forma, eu quero ver você, eu quero conhecer você. Levante a sua mão, eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Amém? Tem alguém que hoje é a primeira vez que faz essa oração. Quem sabe você que está aí do outro lado, do vídeo, você hoje fez essa oração conosco. Então é tempo de Deus para a sua vida. É um tempo de Deus que você dizendo: olha, eu fiz essa oração hoje pela primeira vez. Eu creio que Jesus, Ele entrou na minha vida e algo diferente vai começar a acontecer na minha vida a partir de hoje. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus nós podemos ir para Deus. Sem Jesus nós não vamos para Deus. Sem Jesus e sem irmos para Deus, nós não temos esta salvação que o apóstolo Paulo diz que é para ser desenvolvida. Amém? Alguém, nós queremos orar. É uma entrega a Deus, é uma entrega total a Deus. Nós queremos orar por você, queremos te abençoar nesta tarde. Se tem alguém, levante a sua mão que eu vou orar por você, nós vamos te abençoar. Aleluia, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, então ponha-se em pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Aí em cima aí tem alguém que quer, nós vamos orar por você. É uma entrega ao Senhor, é uma entrega da sua vida. No fundo é uma vida morta, sem vida, para receber vida de Deus. Glória a Deus, Traz aqui que nós vamos orar, Aquelas pessoas que estão nos assistindo, se você fez essa entrega, que você possa, vir para cá. Se você está na Grande Belo Horizonte, venha para cá domingo, eu quero chamar você. É domingo às 3h aqui, Rua Manuel Macedo, número 360. Na Avenida Antônio Carlos, fica em frente ao Conjunto IAPI. Então venha estar conosco aqui, cada domingo às 3h, nós estamos aqui para celebrarmos o nome de Deus e aprendermos de Deus. Olha, tem tantos pedidos de orações aqui. Hein? Tem ali uma senhora, então vem cá enquanto nós oramos por esses pedidos, traz ela aqui. Nós vamos orar com ela, com essa senhora.
Vamos orar por esses pedidos. Levante as suas mãos para cá. Quantos pedidos de orações? Há tantas pessoas que têm estado enfermas, precisam ser salvas da enfermidade. Precisam ser salvas da enfermidade. Amém? Então, em fé, Senhor, nós oramos por esses pedidos que estão aqui. Senhor, há tantos pedidos escritos. Senhor, olha para cada um dos nomes que estão aqui nesses pedidos. Olha, Senhor, para cada pessoa que está com o seu nome aqui. Senhor, atende o clamor. O Senhor disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ó Deus, que seja, Senhor, ó Deus, a tua boa mão estendida sobre essas pessoas para curar, libertar, salvar, transformar. Senhor, abre portas do Senhor na vida dessas pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui está uma senhora que ela fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus pela primeira vez, né? Nós vamos orar pela senhora. Amém. Feche os seus olhos e nós queremos te abençoar. E todos aqueles que nos assistem também tomaram essa decisão, né? Então receba agora a bênção de Deus na sua vida. Senhor, nós oramos agora. Nós cremos, Senhor, a Bíblia diz que quando há uma salvação, quando um pecador se arrepende, ó Deus, arrependimento significa já esse início de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Os anjos fazem festa lá no céu. Por uma vida, Senhor, está aqui, Senhor, a vida dessa senhora, ela é preciosa aos teus olhos, ela é importante aos teus olhos. Por isso, Senhor, nós a abençoamos, pedimos que o Senhor abençoe a casa dela, a família dela, abençoe, ó Deus, tudo o que ela é, ó Deus, na sua vida, seja tocado, seja transformado pelo poder transformador do Senhor. Nós oramos, Pai, e, ó Deus, para todos aqueles também que estão nos assistindo, que fizeram essa entrega, nós oramos, pedimos que o Senhor os abençoe. Pedimos que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, que sejam transportados do império das trevas para o reino da luz do Senhor. Oramos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Né? Esta irmã da nossa equipe vai te orientar. Muito bem-vinda, tá? Nós queremos começar a lhe ensinar a Bíblia, como caminhar com Deus. Amém? Levante as mãos, povo de Deus. Eu quero abençoar a todos vocês, dizendo muito obrigado, todo o pessoal da Rede Super, né? Todos que trabalharam na área da tecnologia, as irmãs aqui na câmera, né? Deus abençoe a cada um lá na mesa, os irmãos aqui do louvor, da adoração, as irmãs na dança, né? Os diáconos. Domingo que vem, vamos estar juntos às 3 horas, se Deus quiser. Então levante a sua mão e diga assim: Senhor, esta será uma semana abençoadíssima. Esta será uma semana cheia de Ti. Senhor, eu quero viver contigo. Eu quero viver Jesus crucificado na minha vida, diariamente. Esta semana, eu sei, Senhor, que toda vitória, ela vem de Ti. Me ensina, Senhor, a andar em vitória. Eu preciso dela, em nome de Jesus. Pai, abençoa Teu povo, Senhor, esta semana. Tudo quanto eles forem fazer, haja bênção, prosperidade do Senhor. Ó Deus, tudo que colocar as mãos, venha a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, livra Teu povo do homem mau, do homem assaltante, do homem sequestrador, juntamente com seus familiares, sejam, ó Deus, guardados em nome de Jesus. Amém, amém. Você teve entendimento nessa tarde? Então diga amém. Pode aplaudir o Senhor. Até domingo que vem às 3 horas, se Deus quiser.